Você está ouvindo o Opencast. Estamos começando mais um Opencast, o seu podcast sobre software livre. Meu nome é Ivan, do site ubunteiro.com.br. Meu nome é Diego, vamos para mais um episódio do Opencast. Olá a todos, meu nome é Rudinei, sou técnico em informática. Atualmente moro no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Teutônia, cidade próxima de Lajeado. No meu dia a dia trabalho com suporte técnico e principalmente como freelancer em projeto de desenvolvimento web. Também faço parte do time de tradução do Ubuntu, onde contribuo voluntariamente nas traduções do Ubuntu para o português do Brasil. Como uso o Linux diariamente, acompanho vários sites de informações sobre software livre, entre eles o Ubunteiro, onde sempre que possível comento, divulgo as notícias, dicas e tutoriais. A convite do Ivan, essa é a minha primeira participação no Opencast, e sempre que possível vou estar aí nas gravações das próximas edições. Espaço da comunidade. No espaço da comunidade dessa semana, nós temos alguns recados para passar. O primeiro é que o feed do iTunes não quer funcionar direito e na verdade foi devido a uma mudança do nosso feed e a alteração feita lá no iTunes parece que não quer entrar, né? Já faz um tempo que eu fiz a alteração conforme é especificado pela própria no site do iTunes, mas não alterou, então só tem até o episódio 7, né? São 8 episódios que estão disponíveis lá. Se melhorar, ok, eu também não vou correr muito atrás, afinal de contas é um software proprietário que não nos interessa. Eu queria fazer um pedido para vocês que estão ouvindo o Opencast principalmente através do feed, entrem no site, porque o Opencast, como ele não tem nenhum tipo de patrocínio, a única maneira de a gente conseguir monetizar o site e continuar pagando o que a gente tem que pagar, é que vocês entrem no site e nos dê page view. Como pelo feed a gente não tem, então uma pequena colaboração de vocês aí entrando no site já nos ajuda. Lógico, tem lá alguns propagandas, se vocês clicarem lá e principalmente fizerem compras, a gente também ganha um pouco com isso. E é esse dinheiro que a gente gasta para ir em eventos, que a gente até agora eu consegui em um, e eu vou conseguir no Fizzle agora, com esse dinheiro que a gente arrecada no site. Já que a nossa parceria de hospedagem do site ainda está valendo, a gente não tem que pagar a hospedagem, mas ela já está vencendo, provavelmente a gente já tem que começar a pagar no próximo mês, então precisamos de ajuda. Bom, no site, o último episódio, que na verdade eram 2, sobre o LibreOffice, nós tivemos apenas um comentário, que foi do Marcos Yoshiro Nakamine. Ele disse: mais um excelente conteúdo, gostaria de comentar sobre a distribuição do LibreOffice em mídia física. Eu acho que é uma ótima prática para divulgar o software, pois existem muitas pessoas que possuem uma péssima ou não têm conexão com a internet. Agora, para as pessoas que possuem uma conexão lenta, teria a possibilidade de baixar apenas o Writer sem ter que baixar o pacote todo? Uma pergunta ali, acredito que não, né? Mas até fica uma dica para o pessoal. Ele entende que para uma suíte de escritório completa como o LibreOffice, 200 MB é muito pouco. Mas talvez se a pessoa tivesse a opção de instalar somente o necessário, acredito que encorajaria muita gente a experimentar. Abraços. Vou passar essa dica aí, talvez o pessoal já tenha visto até os participantes, mas vou passar essa tua ideia aí, Marcos, para eles. Vai que isso acontece, né? E para quem quiser aí fazer comentários e nos dar dicas ou até nos corrigir, porque a gente às vezes erra também no que a gente fala, não somos perfeitos, a gente prefere que vocês mandem e-mail para o e-mail opencast@ubunteiro.com.br. Se também você mandar os comentários no site, a gente também vai ler, mas a gente sempre vai dar preferência para os e-mails. Bom, como os comentários e e-mails foram só agora umas divulgações que nós temos para fazer. Uma delas é o sorteio de um curso Linux Essentials da For Linux, que está acontecendo lá no site do Ubuntu BRSC, a parceria que eles fizeram. Então está o link aí para vocês até o curso, para vocês saberem o que vocês têm que fazer para concorrer a esse curso. Bom, já estamos aí no tempo de alguns eventos acontecerem. Esse mês nós temos o Fizzle 13. Eu estarei lá no stand do Ubuntu Brasil. Vou tentar fazer um Opencast lá gravado ao vivo, mas vai ser meio difícil. Eu já fiz alguns testes aqui com o notebook que eu vou levar e não foi uma boa experiência. Por mais que eu utilize um microfone externo, a gravação fica bem ruim, fica bastante chiado, foi bem complicado. Mas eu vou tentar, ou conseguir algum gravador, alguma coisa assim para conseguir fazer um Opencast direto de lá. O videocast, lógico, vai sair, talvez não imediatamente, mas eu vou gravar alguns vídeos lá e depois no videocast isso vai sair. Então, de 25 a 28
28 de julho, vocês vão poder me encontrar lá no FISD em Porto Alegre. O notebook que eu vou estar levando é o mesmo notebook que a gente tem no review aí, que tá o link também para vocês, da Dell. O notebook já vem com o Ubuntu pré-instalado, a versão antiga. Ele já está rodando a versão mais nova, que eu fiz a atualização. Então, para quem quiser conhecer a máquina pessoalmente, ela vai estar lá. Lógico, não vai estar assim tão liberada, porque é uma máquina de uso pessoal, então vocês vão poder ver ela. E no dia 17 ao dia 19 de outubro, ocorrerá a Conferência Latino-Americana de Software Livre, a Latinoware, Foz do Iguaçu, no Paraná. As inscrições já estão abertas, então também está o link aí para vocês fazerem as suas inscrições. Não tenho nada confirmado se eu poderei estar lá. Provavelmente não, mas aí eu mantenho vocês informados. Então esse foi o Espaço da Comunidade. Vamos agora então ao episódio desta semana. Como vocês viram aí, hoje temos uma estreia, ainda temos previsto outra estreia. O Rudinei, ele mais acompanhava a gente com comentários no Twitter e tudo mais, então a gente resolveu aí dar uma chance aí, chamá-lo para participar do Opencast. Isso pode acontecer com outras pessoas, a gente, na verdade, já estou conversando com outras pessoas também para fazer algumas participações, e é isso aí, a gente vai sempre dar oportunidade para mais pessoas falarem no Opencast. O Rudinei vai participar sempre que possível, né, Rudinei? Sim, quando surgir a oportunidade, estarei presente. É isso aí, hoje o Opencast não é sobre um assunto específico, nós vamos falar sobre as notícias que aconteceram desde o último Opencast que a gente fez sobre notícias, e hoje nós vamos começar falando sobre o beta do VLC para Android. Foi lançado, enfim, uma versão, na verdade já tinha sido lançado uma outra vez e foi cortado, acho, não sei se foi foi no iOS, né, que tinha sido lançado e foi tirado. Então agora nós temos o VLC também pro Android. Provavelmente no meu não vai rodar, né? Alguém chegou a testar? Tu, Diego, que tem um celular um pouquinho melhor do Android? Não testei. É interessante que tenha mais um player bom para Android. Tem outros ali, mas não tem nenhum player de renome, assim, que seja que tenha um nome conhecido, né, do mundo desktop, né? Do mundo desktop eu testei só o Winamp. Mas tem o Winamp. O VLC é o único, assim, com software livre que eu tenho conhecimento. Pessoalmente, eu acho que o próprio player nativo ele é quase melhor do que o do Winamp. O Winamp eu nem cheguei a baixar. O nativo também ele me supre por enquanto. Sim. O Winamp ele até ele tem bem mais funções que o player nativo, mas o Winamp ele tem umas coisinhas que eu não consegui me adaptar a ele. Aí eu prefiro o nativo mesmo, além de ser mais pesado, né? E o VLC tem aquela fama de tocar tudo, né? O cara abre ali e se esquece que existe plugin, né? Toca até tampinha de danoninho, né? Pois é, como eu tenho um celular bem antigo, não é que ele é antigo, mas ele é bem fraquinho de processamento, tem coisas que eu nem testo. O VLC, por exemplo, eu cheguei nem a procurar, porque eu já sei que vídeo eu não vou tocar no meu celular, é só áudio mesmo, e áudio só tocar no normal dele já supre totalmente, né? Uhum. E outra coisa, né, como eles já tinham tentado fazer uma versão para iOS, então eles já devem estar acostumados a desenvolver para mobile, né? A interface provavelmente deve ser a mesma que eles tinham tentado botar pro iOS. Sim. Bom, então para quem gosta do VLC, eu gosto no desktop, mas quem gosta e quer também ter no Android, está disponível no antigo Android Market, agora é Android Play. Google Play, isso aí. Então só lá baixar, ele é gratuito também, né? Os aparelhos que foram testados e recomendados pelos desenvolvedores são o Galaxy Nexus, o HTC One X, o Samsung Galaxy S3, mas no S2 com certeza deve rodar, Motorola DeFi, HTC Desire e Nexus One. Ou seja, o meu ZTE com certeza não vai rodar ele, né? Cara, se é recomendado pro meu, acho que quase qualquer Android minimamente atual roda. Mas com certeza o hardware que eu tenho não vai nada. O Skype ele só instala e não roda, pra tu ter ideia. Nossa, o Skype eu tô inclusive rodando nesse exato momento. Pois é, no último Opencast eu nem botei isso na pauta, mas a gente não falou sobre o Skype, né? Eu acho que vale dizer também, a Microsoft enfim lançou uma versão um pouco melhorada do Skype para Linux, lançou a versão 4, deixou de ser beta. Realmente tem coisinhas que melhorou a qualidade de gravação, do áudio. Não a gravação a gente usa software externo, né? Mas a qualidade do áudio realmente aumentou. Nas versões anteriores era impossível eu gravar com 5 pessoas como a gente fez nas últimas vezes, né? Que ocupava muita banda. Uhum. Até pra quem gostaria, tem alguns PPAs por aí, que eu não cheguei a testar o PPA, eu baixo o Debian direto do site e instalo. A gente tem como fazer essa instalação aí no site, mas dessa vez realmente foi uma melhoria, não foi só aquela
correçãozinha de bug aqui, a correção ali, realmente o pessoal trabalhou alguma coisa, botou novidade, né? Isso é uma boa, né? Que provavelmente devia estar com o codec de áudio, a parte de conversão, de transmissão do áudio ali, das versões muito antigas do Skype ainda, né? A próxima notícia, vinda diretamente do Ubuntu BRSC, é a formatação de trabalhos acadêmicos no LibreOffice. Não é bem uma notícia, é um mega tutorial de como formatar trabalhos acadêmicos pelas normas ABNT no LibreOffice. Eu estava olhando sim, eu não cheguei a ler todo ele assim, mas pelo que eu vi assim, perfeito. É o que faltava assim para não tem mais desculpa para poder fazer trabalho acadêmico no LibreOffice. Tem tudo ali, tem vídeo ensinando a fazer, tem todas passo a passo cheio de screenshot ali, não tem desculpa agora para não fazer. Eu não tô mais no meio acadêmico já há um tempo, mas pelo que eu vi também, tem tudo o que é necessário pra gente formatar um trabalho. Tá ali, é um ótimo tutorial mesmo, bem trabalhado. O Thiago ali do site fez o serviço bem feito. Até isso aí, aproveitando que a gente falou sobre LibreOffice nos últimos 2 episódios que a gente teve, então aí tá uma complementação de como fazer as coisas. A gente só falou e deu meia dúzia, nem meia dúzia, umas 2 ou 3 dicas só, né? Então aí tem um monte de dicas pro pessoal fazer trabalho acadêmico dentro dos padrões. E esse tutorial, como já foi comentado, é super completo. Tem desde como formatar os textos, parágrafo, paginação, criação de índice. Bem completo mesmo. Vale a pena dar uma conferida. O link vai estar aí para vocês verem como a gente bota todos os links das notícias que a gente lê. Vai estar aí para vocês. E mesmo depois de ler todo o tutorial, lá no final você tem o arquivo de template. Não sei se é template o nome, agora esqueci o nome. Modelo O modelo. Tem um arquivo de modelo pronto para baixar para poder fazer o seu trabalho. Eu nem tinha reparado no modelo, cara, bem lembrado. Olha, bem legal mesmo pra gente salvar isso daí, já fica meio caminho andado. Esse tá nos meus favoritos. Pois é, eu não tava, mas vou baixar até. Não que eu use, né, mas a minha esposa ainda usa. Próxima notícia é sobre a Mozilla, que vai lançar o seu sistema operacional para smartphones no início de 2013. E o interessante desse sistema operacional é que ele vai ser baseado em cima de HTML5. A proposta deles é levar essa diferenciação em relação aos outros sistemas operacionais móveis do mercado. É interessante também que ele diz que vai rodar aplicativos de Android e do iOS, né? 75% pelo menos dos aplicativos provavelmente vão rodar nele. Interessante. Não sei como é que é a mágica que eles vão fazer aí, mas eles prometem isso. Pois a parte do Android é tranquila, né? É só seguir o que diz no Android ali, né? Que é aberto. Mas a parte de iOS... Eles só deram essa promessa, né? Agora... Vamos confiar. Apesar que eu vi falar um tempo atrás de um projeto de uma pessoa só, que essa pessoa estava querendo fazer uma versão open source de muitas coisas que tem no iOS, que tem o kernel Darwin, que ele já é open source, mas essa pessoa queria atualizar ele para fazer aquilo que o iPhone 1.0 faz. Só que a ideia dela é fazer realmente só se fosse o kernel, né? Não vai fazer nada que está ao redor dele. Sim, é fazer o kernel funcionar. A não ser que o pessoal da Mozilla esteja esperando isso, o que eu acho muito improvável, mas de alguma forma, ou eles estão trabalhando de forma paralela com isso aí, eles estão esperando esse outro projeto, né? Vamos aguardar, porque a gente depende também, não é só lançar o sistema, tem que ter grandes parcerias que eles dizem já ter, com telefônicas pelo mundo inteiro aí, e a ZTE e a Alcatel que estão... para lançar alguma coisa, né? Se a ZTE lançar algo melhor do que ele fez pra mim, eu sempre vou falar mal do meu celular, porque realmente o celularzinho deles, né, não é bonzinho, não. Eu até não recomendo isso aí, até o pessoal que quiser aí, eu não recomendo o ZTE Dual Chip, que realmente é muito fraco. Pois é, e outra coisa, né, também, uma coisa engraçada, né? Antigamente, um tempo atrás, assim, se a pessoa dissesse assim, um aplicativo em HTML, o cara levava coice, né? Agora todo mundo quer HTML5, né? Pois é. E outra coisa, né, também, cada vez mais alto nível a linguagem, né? Tá cada vez mais se distanciando do hardware, né? Espero que esse overhead, que obviamente tem um overhead, não seja muito grande, né? Que as aplicações consigam ter um desempenho bom, né? Claro. E uma ótima notícia aí pro mundo de jogadores, na verdade, esse ano vem com um monte de coisa aí sobre jogos, né? Na verdade, o pessoal tá dando atenção e agora o cofundador da Valve reafirmou que ele já tinha afirmado, logicamente, sobre a versão do Steam para Linux. Na E3
foi confirmado novamente que ainda esse ano sai a versão da Valve, do Steam da Valve, para Linux. Eu acho que era só o que faltava pro mundo Linux realmente deslanchar. Para trabalho ele já faz com muita sobra o serviço da conta do recado. No entanto, em casa, para o pessoal realmente usar, falta a diversão, o lazer, que eram os jogos. Tem muitos jogos open source bons, mas os top do mercado aí não eram lançados. Então aí tu ia jogar, só tu jogava, o teu vizinho lá, o teu amigo que tem outro sistema operacional, jogava outros lançamentos que não existiam. Lógico que ainda não tem esses jogos confirmados para Linux, só tem a plataforma do Steam. No entanto, a Steam eu duvido que não vá fazer sua pequena pressão com os desenvolvedores para ter uma nova ter a versão dos jogos nativos para Linux também. Até porque eles estão para lançar o Steam Box, que já foi anunciado que vai ser um console baseado em Linux também. Então eles vão precisar desses jogos também, porque lançar um videogame, né, um console sem jogos não é um tiro no pé, né? Justamente com essa questão ali do Steambox, eu acredito que vai chegar bem próximo, as duas coisas vão surgir bem próximas. E se houver diferenciação na distância de tempo entre uma coisa e outra, vai ser mais por questão de mercado, de estratégia, né? Porque tenho quase certeza que o Steambox vai usar o mesmo Steam que vai estar no Ubuntu ali. E essa notícia aí, parece que a Canonical tá em contato direto com a Valve e dando apoio total, né? Isso mesmo. Esse suporte do Steam pro Linux, porque o interesse da Canonical é fazer com que esses games venham realmente pro Linux para a Canonical e o Ubuntu conseguirem maior número de usuários, né? Isso deles tem total noção que faz uma diferença, né? Para popularizar o sistema operacional. Não ficar focando só no comercial. É a mesma estratégia também que a Microsoft fez no início. Se não tem a diversão, não tem o usuário comum usando, as empresas acabam também não adotando. E os jogos é uma grande porta de entrada para isso, né? E continuando nas notícias de jogos, nós tivemos também uma confirmação aí para os saudosistas, como eu, que jogou bastante Carmageddon. Um jogo bem politicamente correto, assim, né? Totalmente politicamente incorreto. O objetivo do jogo é chegar em primeiro na corrida, né? Mas na verdade seria esse. Mas acabou que o principal objetivo é bater nos carros e matar a pessoa, né? Atropelar. Sim. Bom, esse jogo ele vai ser relançado. Foi feita aí uma campanha de arrecadação de fundos. Eles precisavam de 400 mil, né? Passou com sobra, né? Passou com 600 e poucos mil. Precisava de 400 mil para fazer o jogo para Windows de novo. E eles prometeram que se chegassem a 600 mil no mesmo tempo limite, eles também desenvolveriam para Linux, para Mac e fariam a versão multiplayer, esse tipo de coisa assim e foi com sobra, passou dos 600 mil, o pessoal realmente colaborou. Então agora vai sair essa versão desse jogo também para Linux. Vai ter split screen PC e cooperativo. Isso também vai ter um modo tela dividida. Nossa, esse modo split screen, isso me lembra os tempos de Mega Drive. Isso me lembra Mario Kart. Também. Outra notícia bastante importante que saiu essa semana, e nós já tínhamos falado num episódio bastante sobre Acta, Pipa e tudo mais ali que pretende bloquear os nossos serviços de internet, saiu uma decisão no Parlamento Europeu e o Acta sofreu uma derrota esmagadora de 478 votos a 39 contra. E então isso abre um precedente também para outros governos, outras entidades governamentais que têm projetos parecidos, que primeiro que o povo não quer isso daí. É uma coisa bem um lobby de gravadoras, estúdios que não entenderam ainda como é que a coisa tem que funcionar hoje em dia. Então essa notícia assim foi algo estupendo, porque o que é decidido no Parlamento Europeu também repercute em todas as justiças pelo mundo, né? E o mais importante é que você foi no 4 de julho ainda, uma data tão especial para os americanos, ainda ficou mais uma coisa aí no 4 de julho, né? Muito bom. As empresas, os provedores de internet poderiam fazer o controle dos conteúdos que as pessoas acessavam e passar essas informações para gravadoras. Esse era o ponto mais polêmico e que gerou toda essa revolta e a polêmica e mobilização do pessoal para
e contra o projeto. Inclusive teve até, acho que no site do Mega Não, tinha até um modelo do e-mail que você podia enviar para os parlamentares. Depois eu até acabei enviando esse e-mail e antes dessa semana eu recebi assim uns 20 a 30 respostas e eles todos afirmando que não iriam apoiar o ACTA. Daí para mim eu já tinha uma previsão que o ACTA iria ser rejeitado devido a vários parlamentares e também serem contra. A sociedade realmente não aceitou esse negócio, é algo absurdo, né? Dar poderes de xerife pros provedores, é algo absurdo. E outra coisa, indo já mais pra parte de direito autoral, tu vê hoje assim, as empresas, é só que tem as empresas, aluguel de filme online, compra de música online, eu nem a compra, às vezes eu fazer o streaming da música online em tempo, no estilo rádio online, né? Que essas empresas é só fazer um serviço bem feito que dá dinheiro, né? É só eles quererem mudar, porque o mercado funciona de outra maneira hoje, né? O não precisa fazer esse tipo de coisa, não precisa fazer esse controle que eles querem fazer, né? Sim. É só botar um diferencial ali, vamos botar, eu tô com serviço de aluguel de filme, vamos botar esse negócio a funcionar para assistir da televisão, vamos fazer através de dispositivo mobile. É só fazer isso que a galera vai. Até tem assistir filme online de forma gratuita e de forma legalizada. Então, isso prova que dá certo. No caso, esse serviço baseado em propaganda, é uma prova de que funciona essa metodologia de funcionamento ali. E a gente também tem que ficar de olho que no Brasil tem alguma coisa, o Marco Civil ali, que tá bem nesse caminho também, né? Sim. Dessas proibições do ACTA, dá poder de sites serem tirados do ar sem uma ação judicial, tá bem complicado isso aí. O pessoal ficar atento, porque enquanto tem futebol parece que não assistem notícias, não ficam sabendo do que acontece no mundo. Eu até achei que fossem voltar ali no dia do jogo do Corinthians, né? O Marco Civil essa semana tá liberado na internet para o pessoal dar opinião. Isso aí tá em discussão aí, pessoal, é bom todo mundo participar, porque é lógico que o pessoal não se ligou o que pode ser feito ainda, né? Até a gente tem que dar mais detalhes disso. E uma notícia dessa semana, assim, que foi pros físicos, uma grande notícia que foi descoberta não, mas chegamos muito mais próximos da partícula Bóson de Higgs, também conhecida como partícula de Deus. Por favor, não confundam com a existência de Deus, é só uma partícula. Tem jornais aí que confundiram tudo e já falaram que agora a gente comprovou a existência de Deus. Não tem nada a ver com isso. Essa partícula é só uma partícula que dá matéria a outras partículas, né? Inclusive saiu, eu vi uma tirinha no Facebook, né, que o pessoal anunciou a existência do Bóson de Higgs justamente no dia que teve a final da Libertadores, né? Pois é. Então, o que o pessoal largou assim? Parabéns ao time que... Hoje, nesse dia, nós temos que dar parabéns ao time esse time de pessoas, né? Aí mais lá embaixo, com letras de bula de remédio lá, esse time de pessoas que descobriu a partícula do Bóson de Higgs. Tá, mas o que isso tem de importante pro software livre, né? Que a gente tá falando dela agora. O importante é que só foi possível essa descoberta, além dos equipamentos, lógico, mas o sistema operacional que roda na maioria dos computadores, nos 85 mil computadores que fazem processamento, é Linux, principalmente o Scientific Linux e o Ubuntu. Também tem a participação da Red Hat, e os próprios pesquisadores também falam isso, que se não fosse Linux, provavelmente não seria possível chegar à qualidade de processamento que eles têm hoje, até porque o Linux é muito melhor para fazer cálculos matemáticos, cálculos estatísticos, do que outros sistemas operacionais. Não que outros também não tenham participado, mas a contribuição do Linux foi muito grande para que pudessem chegar a esse resultado. O líder do Debian pretende fazer com que o projeto seja incluído na lista de distribuições livres da Free Software Foundation. A Free Software Foundation mantém uma lista de distribuições que são livres, consideradas livres, como o Triskel, GNU Sense, entre outros, e o líder do projeto Debian quer fazer com que ele seja incluído também nessa lista.
Para isso acontecer, eles têm um bom trabalho aí, porque drivers proprietários, módulos proprietários no kernel têm que ser retirados, né? Senão ele passa a não ser, por exemplo, um driver proprietário de uma placa de vídeo não vai poder vir junto com a distribuição. Senão ela perde esse selo de software livre, né? Sim. A não ser que eles façam uma espécie de fork ali, né? Quando eles lançam uma versão completa e outra versão híbrida com software livre e proprietário e uma versão só livre, né? Outra alternativa também é deixar esses softwares em repositórios separados, adiciona quem quiser, mas também. O que eles distribuem é só o que está com software livre. Eu acho que isso aí, dando bem opinião mesmo, é bom pro meio do software livre, o pessoal que divulga ali, mas só que para quem usa não é muito legal, não. O Fedora, que utiliza bastante coisa de software livre mesmo, até em drivers, eu confesso que na minha placa de vídeo aqui simplesmente não roda com software livre. Se eu usar driver livre, esquece, eu tenho que correr atrás do software proprietário, senão eu não consigo usar o sistema direito. Então tem os dois lados. Mas lógico que a gente sempre vai defender a utilização do software livre, mas desde que ele tenha a qualidade necessária também, né? Com certeza. Lógico, isso é uma opinião minha pessoal, não quer dizer que todo mundo que está participando aqui tem essa ideia, né? Mas eu acho isso. Se tiver que abrir mão de alguma coisa para que funcione direito, eu prefiro abrir mão, mas que funcione direito e aguardar a versão livre totalmente para usar depois. É que uma coisa é tu trabalhar com software livre que seja equivalente, e outra coisa é tu trabalhar, às vezes até a não existência de um software equivalente, né? A gente tem que sempre dar prioridade, eu acredito que na qualidade também, né? Se a coisa não tá 100%, eu abro mão, eu não sou tão xiita assim que só... Senão se eu fosse xiita também eu tava usando os BSD, né? Não Linux. Não sei se vocês compartilham da mesma ideia que eu, né? Pois o negócio é seguir essa linha, né? Ele é ser híbrido, né? Ele tem... A maior parte dele é livre, mas tem alguns módulozinhos, alguns pedacinhos que são proprietários. Principalmente questão de drivers, né? Não é só vídeo, drivers de wireless também tem bastante aí que sem o proprietário não funciona. Drivers em geral, que é uma coisa assim que não depende depende das empresas que fazem esse hardware, né? É isso aí que eu ia comentar. O Debian ser considerado livre, a questão de software já tem bastante, né? Isso não seria a parte mais complicada, mas seria a parte de hardware mesmo aqui. Na verdade o que eles têm que fazer é como fez o Linux lá com a Nvidia, mandar aquele sinalzinho bonitinho, né? Quem sabe eles se ligam, né? Porque isso faz uma diferença. O chefão lá, o cara que define o que entra e o que não entra, falar mal da tua empresa mundialmente, o pessoal se coça depois disso. Beleza, próxima notícia, um tanto quanto estranha, mas a Microsoft está usando Linux, ou permite que você utilize Linux no Windows Azure, na versão nas nuvens do Windows. Permite que você crie máquinas virtuais utilizando Ubuntu e outras versões de Linux de forma simplificada. Olha, cara, na verdade isso aí foi o que eles notaram. Na verdade eles não notaram, eles tiveram que engolir. Quem usa nuvem mesmo acaba utilizando bastante serviços que são serviços web e tudo mais, servidores, né? E esses servidores rodam, a maioria esmagadora é Linux. Então eles estavam limitando o mercado deles, que eles podiam atuar, porque eles não suportavam um sistema operacional diferente do deles. Ali que bateu mais o retorno financeiro mesmo, que agora eles podem ter um retorno, não vou dizer que vão ter, mas podem ter um retorno maior suportando a plataforma Linux. Com certeza, né? É estranho assim, de forma meio que única, assim, mas é um fato que eles estavam segurando ali, né? Enquanto eles puderam segurar, eles seguraram, né? Agora, eles viram assim, não dá mais. Então, a gente tá perdendo muito dinheiro se não botar a opção de Linux também. E aparentemente, eles fizeram isso de uma forma bem feita, né? Pelo que eu vi no vídeo, assim, ficou de uma forma bem simplificada a criação da máquina virtual, né? E, se não me engano, ali, Ubuntu e CentOS, não sei se tem Fedora também, não me lembro exatamente a lista das distribuições. Mas a Canonical foi quem trabalhou mais direto com a Microsoft para fazer isso, né? Para ter, por exemplo, o Ubuntu totalmente testado, certificado para rodar lá. Uhum. E como esperado, o plugin Moonlight, que é o Silverlight para Linux, foi abandonado também. Depois da própria Microsoft ter dito que não daria mais manutenção no código do Silverlight, porque a adoção foi
ridícula, era menos de 0,3% dos sites utilizando essa tecnologia. Eu até via grandes portais tentando utilizar, adotando no início, e foi adotar e uns 2 meses depois desistir, porque não fazia sentido. O Moonlight ele fazia frente direta ao Flash no desenvolvimento de sites. Melhor, essa era a ideia deles, no entanto não tiveram sucesso nenhum, né? Então o Moonlight também, a empresa que mantinha o Moonlight, a empresa do Miguel de Icaza, eles viram que realmente não tem porquê tu continuar dando continuidade num projeto que o próprio desenvolvedor original, largando assim uma piadinha, largou pras cobras, não quero nem saber disso aqui, né? A tendência é Flash e Silverlight desaparecer, né? Ainda mais agora. Pois é. No HTML5, né, abre um leque assim de possibilidades muito grande. Não há necessidade de tu ter esses plugins pesando ali no sistema operacional para poder rodar aplicativos, desde vídeos e que antes o Flash e o Silverlight faziam. Até tu, Rodney, que trabalha com desenvolvimento web, tu chegou a usar já Silverlight ou Moonlight? Na parte de desenvolvimento, não. Eu no começo trabalhava com Flash, só que também eu vi essa tendência de mudar de Flash para HTML5 e parei totalmente. Hoje, meus clientes, eu assim, recomendo não usar Flash e se for usar alguma tecnologia assim, mais nova, ir pro lado do HTML5. O desempenho até é melhor e não precisa ficar instalando plugins em navegadores e coisa. Tu fica menos dependente de outras empresas e terceiros, né? Pois é, eu acho que eu só vi um portal bem regionalizado no Rio Grande do Sul que chegou a utilizar toda a central multimídia deles, chegou a utilizar o Silverlight e não foi pra frente. Não vi mais nenhum caso assim de ninguém tentando também. Teve um outro portal a nível nacional, eu vou falar o nome, o Terra. Ele usava para transmissão de vídeos HD, mas eu tenho quase certeza que eles abandonaram. O Terra eu realmente não sabia. O que eu tava falando é do ClickerBS, que chegou a utilizar. Bem, o ClickerBS, ainda bem que eles jogaram conteúdo pro G1, né? Agora sim. Ainda bem, porque agora dá pra assistir no Linux as coisas, né? Samsung vira membro Platinum da Linux Foundation. Isso aí é uma boa, né? Porque a tendência é que melhore a questão de drivers, de suporte em geral, né? Eu não sei o que tem a nível de desktop. Existe esse notebook da Samsung? Na verdade, eles têm o sistema operacional Tizen, que é o sucessor do Migo, né? Ah, tá. Eles têm isso também, interesse deles nisso. Pois é. Eu tava pensando assim, o que eles têm para desktop, assim, que... Desktop também não, mas só que a Samsung também tem bastante modelo de televisão que roda Linux. Ah, né? sim, com certeza. Isso um monte de gente nem faz ideia que tem Linux rodando na televisão hoje em dia. Pois é, tem uma aqui, eu não sei o que ela se tá rodando Linux ou não, mas eu sei que não é Smart TV. Mas não só as Smart TV, as outras televisões mais comuns também tem o software que faz a troca de canais, que mostra informaçãozinha aqui, coisa e tal. Por trás disso tem muita televisão que roda, é Linux mesmo. Até eu vou conseguir uma lista, eu vou postar a qualquer hora aí alguns modelos de televisões que rodam. Não são poucos não, hein? São bastante. Se for parar pra pensar, é muito mais barato pra eles, né? Claro, eles só precisavam divulgar um pouquinho melhor, né? Sim, pois é. É bem escondido, é difícil para saber, porque mesmo no manual da TV, assim, naquilo que vem impresso, junto com quando tu compra uma TV, tu não sabe o que tá rodando de software ali dentro. Essa questão do Linux não é muito divulgada mesmo. Praticamente a gente usa todo dia e nunca ninguém sabe que tá usando mesmo, né? Sim, fora a quantidade acho que a maior parte desses top set box ali também deve estar rodando. Esses que são abertos, esses que são para hackear a TV, a maior parte deles já é um Linux por dentro. Ou se não é um sistema mais simples, uma coisa mais simplificada mesmo. E outra que a Samsung tem bastante interesse também por causa do Android, né? Também. É o principal, lógico, tem essas outras coisas que ela fabrica que tem Linux, mas o principal mesmo é o sistema Android. Um suporte melhor. Ainda mais que agora eles entraram o Android entrou de vez na árvore do kernel. Talvez essa tenha sido uma motivação, né? E para o mundo software livre isso é importante porque entrou bastante dinheiro também, né? É meio milhão que ela tem que participar lá, tem que botar para ser o membro no nível que ela tá. Isso é bom. É ótimo.
continuando na linha de empresas de hardware a respeito de Linux, a AMD/ATI, ou só AMD, está abandonando alguns drivers mais antigos, né, para Linux, principalmente de placa de vídeo, né, os mais antigos mesmo, né. E aqui na notícia tem que pelo menos os drivers mais novos da série HD 5000, 6000, 7000 ainda vão continuar, né. O que vai parar é as séries 2000, 3000, 4000. E 4000, eu tô com medo ali, porque o próximo que vai cair fora vai ser a minha placa, né? Mas ainda o driver livre vai continuar dando o suporte, com certeza, né? O driver livre já funciona de uma forma bastante... satisfatória, né? Bastante satisfatória, sim. Quer dizer, tá quase que equivale ao driver proprietário, né? Porque o proprietário não é tão bom assim. Eu larguei a TI faz tempo, né, cara? Porque também eu tinha muito problema de desempenho com as placas dela. Mas as minhas eram as mais antigas. Bom, mas pra quem ainda tem esses modelos que vão ser descontinuados, o driver livre, né? Continua, né? Esse continua. Mas, sempre vai ter a opção do driver livre, né? Sim. E essas placas, elas são bastante conhecidas, então o driver livre pode ser que em algumas situações ele não consiga trazer o melhor desempenho, mas de uma forma ou de outra vai funcionar, então dá pra ficar tranquilo nesse aspecto, né? Que pelo menos vai funcionar, né? Isso também dá um gancho pra... Eu vi o pessoal reclamando que não entende por que a NVIDIA tem tanta gente reclamando que o drive não funciona. As pessoas instalam as placas e funciona perfeitamente. Até eu tive que falar para umas pessoas que se para essas pessoas funciona perfeitamente, ela é uma pessoa sortuda. E eu, por exemplo, eu tenho uma placa NVIDIA que funciona perfeitamente, mas eu sei que a realidade não é bem assim. Já foi melhor. A NVIDIA já deu um suporte muito melhor para Linux, mas hoje em dia já não tá dando tanta atenção assim como dava antes. Até o Linus Torvalds ter falado aquilo que falou, né, quando foi questionado, aquilo lá faz sentido. São poucos os modelos que têm suporte completo e é bom eles dar atenção agora. Como vendo que fabricantes de jogos também querem dar atenção para nós, né, para usuários de Linux, sim, é bom eles dar mais atenção. A partir do momento que uma Valve está entrando no mundo Linux, as empresas de hardware para aceleração de vídeo, elas têm que dar uma atenção. É natural isso aí, né? As empresas de hardware vão naturalmente dar uma atenção maior, né? Esperamos que eles vão dar essa atenção, né? Tomara. E enfim, voltamos com o nosso papo de boteco e hoje vamos falar sobre notícia que está dando bastante, um assunto na verdade que está dando bastante o que falar, que são os drivers com a tecnologia UEFI ou UEFI, que é uma maneira de certificar o software que vai rodar numa máquina, o que vai ser instalado, sistema operacional, né, principalmente. Bom, acontece que Canonical e Red Hat adquiriram licenças da Microsoft para poder rodar nessas máquinas que tem essa BIOS com essa tecnologia, e o pessoal da Free Software Foundation não gostou muito dessa ideia, né? Isso é óbvio, né? Free Software Foundation, eu acho que eu tenho a impressão que ele vai criticar qualquer coisa que uma empresa de software livre esteja se associando a uma de software proprietário, né? Só o fato de trabalhar com eles já vão criticar. Sim. O que faz essa tecnologia? O que faz o UE? Quando vai ser dado um boot, ele vai verificar uma assinatura criptografada para ver se o sistema operacional foi assinado e se realmente é aquilo lá que é para rodar. Para evitar que programas, principalmente vírus, possam infectar um sistema e fazer o que não deveria fazer, né? Então a UEFI vem para tentar evitar esse tipo de coisa, por exemplo, um vírus que infecta uma MBR, por exemplo. Então ele não vai conseguir bootar e o usuário vai ser avisado, ó, não é o sistema operacional que tu tinha instalado aqui, né? Então não vai iniciar. No início isso causou grande problema com as distribuições Linux, porque isso foi feito entre Microsoft e fabricantes, né, a ideia toda. E as distribuições Linux acabaram ficando de fora. Então tu ia comprar um computador que tinha essa tecnologia, não ficou assim obrigatório a possibilidade de desabilitar essa opção na BIOS, mas alguns fabricantes disseram que ia ter a opção, outros já disseram que não. Pelo que eu vi da Microsoft, ela exigia que não pudesse ser alterado, embora ela dissesse ao contrário, por baixo dos panos ela dizia para os fabricantes, ou tem a opção habilitada por padrão e sem chance de tirar, ou então não vai ser certificado o hardware para a Microsoft. Então os fabricantes estavam fazendo isso, e os usuários Linux, o que iam poder fazer quando comprasse a máquina? Nada, não ia ter como instalar. Pelo menos no início, até alguém hackear isso, né, que com certeza vão hackear. Sim. Isso vai ser fichinha. Isso é fato, né? É a mesma coisa que aconteceu nos anos 80 quando a IBM lançou o PC, né?
a BIOS do PC da IBM era uma coisa fechada, era só a IBM conhecia, porque era o segredo que permitia que só a IBM vendesse no começo, né? Mas logo o pessoal conseguiu fazer versões modificadas, o pessoal conseguiu burlar isso aí, né? Até que chegou um ponto que o pessoal conseguiu realmente fazer uma engenharia reversa completa da BIOS original e da sequência, até o que existe hoje, né? E essa é a notícia agora, então vamos realmente ao papo de boteco, né? Baseado nessa notícia, o que a gente tem a dizer? Eu digo que já a Asus acho que foi a primeira já a lançar máquinas com esse tipo de coisa, né? Já veio pessoas me perguntando, o que tu acha dessa placa-mãe aqui? Daí me passa o link, eu vejo a Asus, pera aí, vamos ver se não tem o F. E tinha, aquela máquina que me passaram, aquela placa-mãe tinha. A primeira coisa que eu falei foi explicar a pessoa o que era o F e tudo mais, que eu dizia, eu não compraria exatamente por causa dessa tecnologia, a pessoa foi ler e também desistiu de comprar a máquina por causa dessa tecnologia. Ela se sentiu como eu me sentia obrigado a fazer alguma coisa. Se eu tô pagando pelo hardware, eu quero fazer o que eu quiser com ele. Não ficar limitado ao que o fabricante me disse que eu posso fazer. Essa tecnologia do UF, ela é a evolução da BIOS, né? Pelas notícias que estão, pelas informações que estão sendo passadas, o fabricante do hardware, ele vai poder deixar liberado ou bloqueado a UF para a instalação de outros sistemas operacionais. Então vai ter fabricante que vai deixar liberado e tem alguns que vão, por exemplo, bloquear, que tipo a Microsoft faz parcerias e aquele hardware então vai ser só a Microsoft, só vai poder instalar Microsoft, não vai poder instalar um Linux ou um outro sistema operacional. Sim, lembrando que o UFI, ele é um sistema de novo de boot, mas ele já é usado há um certo tempo assim em outras máquinas. Por exemplo, os Macs já utilizam ele há um bom tempo. Não é a versão, não é a mesma implementação do que se propõe agora, né? Mas é a mesma ideia, né? É a mesma ideia geral, assim. E outra coisa, né? Essa questão da chave ali é só um dos detalhes, né? Ele traz toda uma visão nova de como que vai gerenciar a inicialização da máquina, né? Ele tem bastante coisa boa, com certeza tem coisas a acrescentar, mas o problema é esse detalhe da chave, né? Isso aí que se tornou incômodo. Uhum. Quem sabe se fosse fazer não que a tendência que parece que vai acontecer é todas as empresas, quem quiser lançar Linux de forma geral, assim, vai ter que comprar a chave da Microsoft. Mas se fosse ter, por exemplo, uma fundação do EFI que tivesse uma chave geral ali, que fosse essa chave, quem quiser fazer, compra essa chave ali, uma espécie de consórcio, né? Mas eu acho que daí a segurança que ela se propõe seria vazada, né? É bem menor, né? E tem outra coisa também, até que foi comentado bastante. Assim que vazar a primeira chave, já era também essa segurança, né? Sim. Isso vai vazar. A gente pelo menos, olha, eu tô há quantos anos aí? Há quase 20 anos no mercado informático e toda hora vaza, por mais seguro que seja. Sim. Chave do DVD, não sei se é a chave, eu acho que a chave da criptografia das regiões de DVD foi, se não me engano, foi um pivete assim, nos 13, 14 anos assim, que o cara quebrou. O próprio Blu-ray foi quebrado, que diziam que era inquebrável e foi quebrado. Foi quebrável em pouco tempo, né? Então eu não sei, parece mais uma tentativa desesperada de não começar a perder mercado do que ser realmente uma coisa boa. Sim. Lógico, falando que o que tem na implementação fora a chave, eu aprovaria. Se não tivesse essa chave, eu acho que o assunto nem entraria no papo de boteco hoje, né? Mas como tem essa chave, eu sou totalmente contra essa chave e vou continuar. Pessoal que me pedir recomendação de máquina, se eu ficar sabendo que a máquina tem o F, eu paro de recomendar na hora. Sim. E falo mal ainda. É bem chato isso aí. Se tiver a opção de desabilitar, né, já fica mais interessante, mas assim é chato, a pessoa tem que entrar lá no menuzinho lá quando tá ligando o computador pra ir lá numa opção desligar a criptografia. A questão é assim, a maioria do pessoal que geralmente compra computador nessas lojas de varejo, geralmente vem com o Windows instalado e provavelmente essas empresas que vendem esses computadores vão ter algum tipo de acordo com a Microsoft e vão deixar bloqueado, né? Depois, se tu quiser mudar pra Linux ou até de repente Android, até lá mais algum tempo adiante aí, não vai conseguir instalar e daí vai ficar chupando dedo ou vai ter que trocar de equipamento se quiser usar outro sistema. É isso aí que é o problema, que inicialmente a própria Microsoft disse não ia ser obrigatório, ia ter a opção de desabilitar. Aí depois ela fez acordos com algumas fabricantes, lá no acordo estava dizendo que para a Microsoft dizia, esse hardware é certificado Microsoft, Windows, seja lá
lá qual versão, ela tem que ter, não pode ter a opção de desabilitar. Isso aí. Então ela trabalhou em dois ganchos. Pra mídia ela falou uma coisa, com o fabricante ela falou outra. É bem complicado esses acordos aí, deve ter muita coisa por baixo. Então, pessoal, o Papo de Boteco acaba por aqui. Esse episódio de leitura, mais ou menos, e opiniões de notícias também. Agradeço a todo mundo aí que ouviu, o Diego e o Rudinei que participaram. E até o próximo episódio. Bem, até o próximo episódio. Agradeço aí a presença do Rudinei e o Ivan pelo espaço aí. E até a próxima. Obrigado, Ivan e o Diego, pela oportunidade de poder participar aqui do Opencast. E com certeza, quando surgir novos convites, estaremos presentes. E antes de realmente acabar, antes que eu esqueça, o próximo episódio a gente já tá aí com o pessoal para falar sobre licenciamento tanto de software e até de artes mesmo, como é que é a legislação brasileira. Então no próximo episódio a gente vai falar sobre isso. E se alguém quiser fazer alguma pergunta pro pessoal que vai estar com a gente, manda um e-mail para opencast@ubunteiro.com.br que a gente vai repassar as perguntas pro pessoal. Certo? Obrigado então, pessoal, mais uma vez, e até o próximo Opencast.